Olá meus amigos, tudo bem? Olá irmãos, pregar o Evangelho, mais um vídeo no nosso canal. Digamos que esse é um Leia Isto especial, não na sequência do que vamos recomendar, porque não vamos tentar recomendar livros mais em português, mas desta vez eu fui obrigado no bom sentido, a trazer um livro em inglês, nada mais do que o livro, né? Eu quero apresentar para vocês hoje um item interessante que vocês vão perceber que vai fazer diferença na vida de muita gente e que a gente torce, clama para que editoras como a Fiel, Vida Nova, Cultura Cristã possam nos brindar com o lançamento desse traduzido. Mas como a gente não tem informação sobre isso, nós vamos apresentar esse livro aqui hoje. E qual livro? A verdadeira Bíblia de Estudo da Reforma, a Reformation Study Bible. Você tem acostumado já a ver comentários, a ver reclamações de muita gente que se decepcionou com a Bíblia lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil com o título de Bíblia de Estudo da Reforma. Muita expectativa foi gerada, mas quando fomos ver o conteúdo, os reformados se decepcionaram. Porque a Bíblia de Estudo da Reforma da SBB nada mais é do que uma Bíblia luterana. Ela tem esse nome no original, né? É uma Bíblia luterana. Ela contradiz ela contradiz a teologia reformada. Por exemplo, ela condena a expiação limitada. Ela diz que é um falso ensino. É um dos exemplos nas notas de estudo. Então, é uma Bíblia luterana, né? Então, ela não caiu na graça do povo reformado. Não é uma Bíblia ruim, né? É uma tradução boa, a revista atualizada, longe de ser uma Bíblia ruim, mas vamos dizer que o reformado ele não confiou, né? E faz necessidade de uma Bíblia. Nós temos a Genebra, né? Que apesar de ser muito carente em relação à Genebra original, dada principalmente a sua tradução, no meu ponto de vista, mas ficou faltando nesse ano de 500 anos da Reforma, o lançamento da Bíblia, real Bíblia da Reforma. Então, a gente do Pregar o Evangelho, eu fui buscar a verdadeira Bíblia e queria mostrar para vocês o que a gente queria que fosse lançado, traduzido e lançado, a verdadeira Bíblia da Reforma. Deixa eu afastar um pouquinho para vocês verem. Reformation Study Bible. Olha só, essa Bíblia ela é lançada pela Ligonier, né, o Ligonier Ministries, e capitaneada, vamos dizer assim, capitaneada pelo R.C. Sproul, né? E o Sproul, perdão, eu disse Ligonier Ministries, é tudo ligado, mas é a Reformation Trust, né? A editora em Orlando, na Flórida, ela é uma divisão da Ligonier Ministries. Então a gente foi buscar para apresentar para vocês, porque eu considero que vale muito a pena que vocês busquem essa Bíblia. Eu consegui a minha na Amazon Brasil, né? Foi um valor, eu paguei um valor muito bom de R$127, reais. Um material de primeira em acabamento. Você pode ver, ó, ela vem numa caixa. A gente vai abrir e vai mostrar conteúdos dela para você. Ela vem em uma caixa. Reformation Study Bible, né? A versão que eu peguei é a ESV, English Standard Version, né? É uma tradução muito aclamada, muito confiável, né? Ela também tem a versão, assim como tem outras cores que não essa que eu peguei, ela tem outra versão que é da NKJV, New King James Version, né?
Eu preferia que fosse a King James, mas aí eu teria pegado a King James. Mas entre a NKJV e a ESV, eu preferi ficar com a ESV. E lembrando que o conteúdo de notas é essencialmente o mesmo, é praticamente igual de notas de estudo, de artigos que tem nela. É claro que, como são traduções diferentes, pode ter uma variação pequena na hora de se referir ao texto, mas em resumo é quase 100% iguais às traduções da NKJV e da ESV, que foi a que eu peguei. É uma Bíblia, vem na caixa, vamos mostrar para vocês, uma caixa muito bem acabada. Olha só, deixa eu afastar mais para pegar tudo. Tá vendo? Você abre aqui, uma caixinha muito bem acabada, um papelão duro, tá vendo? Muito bem acabado. Algumas informações atrás, ó, né? Muito bem acabado. Você tem propriamente um livreto explicativo, né? Contando funcionalidades dela, um pouco da história dela, um editorial do R.C. Sproul que traz algumas palavras, explicando alguma coisa dessa edição, uma edição revisada, né? E então, explicando alguma coisa a respeito da Bíblia, né? Vamos ver o que essa Bíblia tem de interessante. Propriamente ela, vamos mostrar ela. Calhamaçozinho muito do bom, né? Uma Bíblia, muitas páginas, uma Bíblia bonita. Eu te confesso que eu fiquei com medo de... Assim tá melhor a luz. Eu te confesso que eu fiquei com medo de não gostar dessa cor. É diferente pelo padrão que a gente está acostumado, mas você vê que o símbolo da Reformation Trust, do Ligonier, aqui, né, uma espécie de sarça ardente também, né? O presbiteriano não vai gostar nada, né? Então, uma capa muito bem acabada. Você vê aqui, ó, vou tentar mostrar para vocês sem desconjuntar a minha, né? Capa muito bem acabada. O que eu gostei é que, apesar de numerosas páginas, são um total de, contando os mapas, deixa eu mostrar para vocês aqui, de texto são 2.534 páginas no total, fora os mapas. Só que eu gostei da encadernação dela, que ela é capa dura, né? Ela abre toda e fica fácil de ler. Eu tenho uma outra Bíblia muito boa, da Zondervan, que ela não abre assim, ela fica meio assim, ó, na hora de ler. Essa não, ela abre todinha, você pode ver aqui, ó, fica muito confortável de ler na mesa, você não perde detalhes no canto, tendo que ficar entortado para ler, né? Então, ela traz vamos aos aspectos dela, o que traz de interessante, né? Ela tem novas notas. A gente já disse que o R.C. Sproul, ele é o editor, né? Ele é o editor geral dessa Reformation Study Bible. Ela traz diversas notas novas do próprio Sproul, né? Ela tem comentários, as notas teológicas, eu digo, né? Do R.C. Sproul, diversas notas. Ela tem comentários de 75 diferentes teólogos ao redor do mundo, né? Grandes teólogos, 75 diferentes teólogos. Ela tem tópicos, notas teológicas, ela tem artigos, né? Que você vai ver. Eu estou procurando a página, enquanto eu digo, procurando a página das pessoas que contribuíram, desses 75 teólogos. Achei aqui. Logo eu volto a entrar nas notas. Vamos continuar mostrando. Eu encontrei aqui a página. Então você vai ter assim, ó, editores associados: James Montgomery Boyce, Sean Michael Lucas, Michael Morales, Stephen J. Nichols, J.I. Packer, esse figuraça carimbada, né, o J.I. Packer, Buck Parsons,
editores do Novo Testamento, do Antigo Testamento, perdão, são os editores T. Desmond Alexander, Ian DeGride, Brian Steele, Mark G. Futato, e um grande nome aqui que me chamou muito a atenção, o Bruce K. Waltke. A gente conhece o Bruce K. Waltke, o comentário de Gênesis, publicado pela editora Cultura Cristã, do Antigo Testamento. O comentário de Gênesis é dele. Entre outros livros, temos a Teologia do Antigo Testamento, que é pela Vida Nova, se eu não me engano. E muito excelente trabalho. Eu gosto muito do Bruce K. Waltke, apesar dele, às vezes, eu achei ele ter uma séria dificuldade em aceitar Moisés como autor de todo o Pentateuco, mas noves fora, o trabalho dele é sublime, é muito bom. Vamos ter contribuintes aqui, várias pessoas que contribuíram o Dr. Gregory K. Bill, Moisés Silva, temos mais quem? Vamos procurar um nome, Kevin D. Gardner, nomes interessantes da gente mencionar. Nós temos o Michael Horton, ele é um nome carimbado também. Bom, enfim, o Stephen J. Lawson com notas teológicas. Veja o time, né? Lawson, Sproul, Waltke, Horton são renomados teólogos que os reformados confiam, se acostumaram a confiar com o trabalho. Sinclair B. Ferguson, estou vendo aqui, Wayne Grudem, são teólogos que o pessoal reformado, Frank Tillman, se acostumou, se continuar, vou citar os 75, mas são teólogos que o pessoal se acostumou a confiar no trabalho deles, né? Então nós temos mais de 1.100.000 palavras, verso por verso, com explicação, explanação, verso por verso, mais de 20.000 notas de estudo revisadas e explicadas. Vocês vão ver que as notas de estudo dessa Bíblia são espetaculares. É aí que a gente vai entrar. Vamos logo ao texto em si. Eu estou abrindo aqui em Gênesis para mostrar para vocês a diagramação, que me chamou a atenção muito. Eu gostei muito, para diferenciar um pouco o texto em uma coluna. Você pode ver, ó. Vamos ver como fica melhor para mostrar. O texto é... O texto é em uma coluna só, né? Ele não pula de linha quando é novo verso. Eu prefiro que pule, mas já tenho me acostumado assim, né? Então você vê que é uma coluna de texto e três colunas de notas de estudo. Tá vendo? A Bíblia é grande. Então 3 colunas de notas de estudo que vocês vão ver relacionada a essa Bíblia. 3 colunas. Vou deixar vocês darem uma olhada. Vou parar a câmera para vocês darem uma lida. Tá vendo? Olha só. Acompanharam? 3 colunas. Vejam como é importante. Obviamente, notas de estudo em inglês. Você vai precisar saber inglês. Mas é um estímulo a mais. Uma coisa que eu aconselho muito. Se você não lê inglês, corre atrás. Faça curso. Porque é uma infinidade de material que não é publicado no Brasil ou demora a ser publicado. É exemplo dessa. E você pode correr atrás. Então nós temos aqui Gênesis verso por verso, ele é explicado, né? E outra coisa interessante das nossas notas de estudo, essa Bíblia insere diagramas e mapas dentro das notas de estudo. Veja só. Então dentro das notas de estudo você vai ter diagramas e mapas. E o que é bom melhor nisso tudo, além dessa diagramação perfeita, papel bom, acabamento de primeiríssima, notas teológicas confiáveis, né? Você vai ver aqui a teologia sendo tratada de forma aliancista, de forma reformada, né? A aliança de Deus com o homem, o Israel de Deus sendo a igreja de Deus,
né, coisas, características fundamentalmente reformadas, da teologia reformada. Então você vai conseguir perceber isso aqui, esse caráter aliancista, a explicação da aliança de Deus com o homem como sendo uma aliança manifestada em diversas administrações ao longo da mesma aliança, né, ao longo da história da humanidade. Então, notas, como eu disse, notas confiáveis. É importante para você ter, não que você vai confiar cegamente, tá? Não entenda mal, mas é muito melhor você pegar para ler, você reformado, por exemplo, pegar para ler uma Bíblia cujos autores das notas são reformados, né? Do que igual a gente tem a Bíblia que a SBB lançou, a Bíblia de Estudo da Reforma, luterana. Você tem que ficar o tempo todo filtrando. É um exercício de crítica, mas eu acho que para a leitura da Bíblia é um tanto complicado. Para a leitura da própria Bíblia, eu não aconselho, se você não tem experiência em fazer leitura crítica de autores que fogem da sua zona de conforto, né, para você poder criticá-los durante a leitura, apontar caminhos contrários. É melhor que você tenha uma Bíblia confiável. Em todos os sentidos, é melhor que a Bíblia tenha notas de estudo confiáveis. Esse material é esplêndido. Você não sabe como, mesmo eu consigo ler inglês, eu leio inglês, mas como eu estou sedento por uma editora que publique esse material, que traduza esse material com uma versão nossa de tradução do texto bíblico boa, né? Pode ser a ARA ou a CF, é uma tradução interessante de ter aqui, mas não creio que a CF será utilizada, porque eu não vejo a Sociedade Trinitariana lançando um material assim, não que ela não seja capaz, mas que não é muito o foco dela de um material desse tipo, né? Até pela característica, né, não reformada, né, dela. E que podemos apontar mais, você vai ver aqui, por exemplo, eu queria mostrar para vocês, além desse material, nós temos 16 páginas, além do material de texto, nós temos 16 páginas com mapas em alta resolução. Alta resolução. Você vai ver mapas aqui num papel revista, né, um papel cartão acetinado, se eu não me engano é assim que podemos chamar. Vamos trazer o mapa aqui, os reinos de Israel e de Judá. Veja só. Olha o mapa dos reinos de Israel e de Judá. Olha só, vamos botar assim para ficar melhor para você acompanhar. Viu assim? Olha só a característica dos mapas, né? Nós temos um mapa aqui de Roma, a Roma antiga, né? Ainda nascente, o Império Romano ainda nascente, não, ainda incipiente naquela época. Tá vendo? E você vai ver então aspectos muito interessantes nesses mapas. Temos as viagens de Paulo, nós temos a localização das tribos de Israel, o assentamento das tribos de Israel. Olha esse mapa que interessante, dos assentamentos das tribos de Israel. Tá vendo? Eu estou deitando para ficar melhor de você ver, né? Entendeu? Então o mapa realmente me chamou a atenção por ser... Você consegue perceber detalhes de relevo no mapa, né? Não digo físico aqui, mas cartográfico, né? E tabela de pesos e medidas, as famosas tabelas de pesos e medidas, né? Vamos ter outra coisa interessante que não pode faltar numa Bíblia reformada, né? Então, para lançar um vídeo, já está gravado sobre confissões de fé. Você acompanha com a gente na quinta-feira, vai estar publicado toda quinta, é o nosso vídeo teológico. Na terça, o vídeo do Leia Isto, e na quinta e na sexta, perdão, no sábado, perdão, quinta é outra coisa que eu estou planejando, por isso que eu me confundi. Então, terça, o vídeo do Leia Isso, e no sábado, publicado o nosso vídeo teológico. Logo pela manhã, a gente vai publicar o nosso vídeo teológico. Então, você vai ver a respeito das confissões de fé. Então, a gente vai entrar aqui justamente nisso,
nessa questão que eu quero mostrar para vocês, que aparece, a gente tem aqui nessa Bíblia as confissões de fé, né? Credos e confissões de fé. Nós temos os credos históricos da história da igreja, né? E diversos desses credos da história da igreja, mais de 2000 anos de credos, está aqui na página 2388, é a página dos credos. Eu vou te mostrar aqui, depois vou te mostrar os artigos que são interessantes também, são joias que essa Bíblia tem no final dela, e você vai ver os artigos aqui. Vamos mostrar primeiro os credos, né? E confissões, os credos, confissões e catecismos, né? É uma página onde você vai ver, ó, a partir daqui, credos, confissões e catecismos. Então você vai ter aqui, o que temos disso? Temos o credo dos apóstolos, o credo niceno, né? We believe in God, the Father Almighty, né? Nós cremos em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e no Senhor Jesus Cristo, único gerado por Deus, então, único ungido por Deus, e por aí vai. Credo niceno, credo dos apóstolos, a definição da Caledônia de fé, né? Definição de fé da Caledônia, o catecismo de Heidelberg, interessante o catecismo de Heidelberg, tem aqui, muito bom, com todas as suas perguntas e respostas, né? Temos em seguida, eu estou sendo detalhista até certo ponto, né? A confissão belga, porque é interessante, realmente é um material que vale a pena, e fica aqui o nosso pedido. Precisamos que uma editora, o Brasil precisa de uma Bíblia assim, está carente de uma Bíblia assim em português, né? A confissão belga, com todos os seus artigos, os cânones de Dort, né? A confissão belga, os cânones de Dort. Deixa eu ver qual que é a próxima aqui, né? Dort. Vamos ter em seguida a famosa, não podia faltar, a Confissão de Fé de Westminster, lembrando tudo em inglês, né? Você tem que saber ler inglês. Então temos aqui o material junto, né? O Catecismo Maior de Westminster, também presente. A Confissão Batista de Londres de 1689, uma confissão muito boa, muito útil, né? Homens de Deus também que a organizaram, né? A Confissão Batista, essa confissão é tremenda. 1689, a Confissão de Londres também está aqui com seus capítulos, a definição dos livros, tudo isso você vai aqui ver aqui, né? Nessas confissões. Você tem uma coisa que eu vou voltar lá no início da Bíblia, que você vai ter, ele tem um índice que eu achei muito providencial aqui no início, deixa eu ver onde que está, antes do prefácio. Ele traz o índice dos livros, mas não é esse que eu estou dizendo, né? Mas para quem tiver alguma dificuldade, para não ficar procurando, folheando, você já vai direto na página dos livros da Bíblia, né? Antigo e Novo Testamento. Mas aqui interessante esse índice de notas teológicas. Veja só, é um índice de notas teológicas. Olha só, interessantíssimo o índice de notas teológicas. Então, se você quer saber, por exemplo, aliança, né? Aliança das obras, está aqui, Covenant of Works. Na página 16 você vai achar notas teológicas sobre a aliança das obras, o pecado original, a aliança, o batismo infantil, a lei de Deus,
né, a revelação especial e a Bíblia, notas teológicas, os profetas de Deus, demônios, milagres, né, a incompreensibilidade, e acertei, hein? A incompreensibilidade de Deus, né, os juramentos, Satanás, a divina revelação, a depravação humana, né, a autoexistência de Deus, vamos lá, a iluminação do Espírito Santo, o governo civil, a predestinação e a reprovação, a ceia do Senhor, a salvação, justificação pela fé, a igreja, o estado intermediário, o retorno de Cristo, a regeneração, a expiação definitiva, né? Que para mim, ainda vou falar sobre isso, mas é muito melhor que a gente use a expiação definitiva, a expiação definida, melhor dizendo, do que a expiação definida, não ao contrário de usar a expiação ilimitada, né? A expiação limitada, me perdoe, em vez de usar a expiação limitada, ver que a Bíblia segue a expiação definida. A gente vai falar isso sobre um vídeo que eu já estou preparando, né? E sobre isso, a deidade de Cristo, você vê outra nota. Então esse índice de notas teológicas, ele é tremendamente útil, né? Tremendamente útil para que a gente se situe no dia a dia, nos estudos, né? A respeito disso. Então, o que falta falar? Nós temos, eu já disse, dos mapas que estão embutidos nas notas, né? Estou vendo aqui, aí você vai ter recursos comuns nas Bíblias, que é a concordância, a tabela de pesos que eu já disse, e muito mais que você vai ter aqui. Você tem em cada livro, por exemplo, você vai ter uma introdução do livro, né? Você tem uma introdução, um esboço completo de cada livro, né? Você tem na introdução, outra coisa que eu queria citar, artigos, pequenos artigos, insights dentro das notas de estudo. Veja só, tá vendo? São artigos dentro das notas de estudo, falando sobre o tema, aqui falando sobre o tema esperança, por exemplo. Nós vemos aqui dentro de Hebreus capítulo 6, né? Muito bem localizado, esperança, né? Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, então muito providencial, relacionando com a obra messiânica de Jesus, né? E já ali tratando, então é muito interessante esse artigo aqui dentro das notas de estudo também, se relacionando com elas. Você vai ter outra coisa que eu queria mencionar para esse vídeo não ficar tão longo, é que a gente vai ter, nós vimos que temos os catecismos, as confissões de fé. Antes dele aqui, você vai ter artigos tópicos, né? Artigos relacionados a temas específicos. Vou começar aqui do início, vou te mostrar o título. Olha só, artigos tópicos. Você vai ter um primeiro artigo, por exemplo, do Stephen J. Nichols, sobre apologética. É um artigo de 4 páginas, com 2 colunas, né? Sobre apologética. O segundo artigo aqui, também do Stephen J. Nichols, a Bíblia na história da igreja. Veja só os temas, acompanha para você ver como isso é uma joia que tem nessa Bíblia. Isso ajuda muito na hora de pregação, contextualização, no seu estudo, né? Agora um artigo do R.C. Sproul Jr., que é a Bíblia versus outros textos sagrados, né? Vou citar eles aqui para você ver também, um artigo de 3 páginas. Canonicidade, do Robert Godfrey. Vamos ter a Teologia da Aliança, do Derek Thomas, um artigo muito bom, recomendo. São artigos não longos, não detalhados, mas são precisos, né? Credos e Confissões, do Burke Parsons. Mais um artigo que eu vou citar para vocês, de hermenêutica, né? Do Robert Yarbrough, né? Às vezes os nomes é difícil. A inerrância da Escritura Sagrada, né? The Inerrancy of Holy Scripture, do Mark Ross, muito bom. Esse muito bom. Interpretando as Escrituras pela Escritura, né? Esse do Michael
Orton. Olha, leia o Testamento e a crítica textual, o Novo Testamento e a crítica textual é o artigo seguinte. Tá vendo? São vários artigos. O Velho Testamento e a crítica textual do Desmond Alexander. O Steven Lawson contribuiu com um artigo, A Pregação da Reforma, né? Olha, falar de Lawson para mim é chover numa olhada, porque eu curto muito o trabalho dele, me edifico bastante com o trabalho dele. Então, A Pregação da Reforma, Steven D. Lawson, leia, não deixe de ler, não deixe de aproveitar. São artigos, eu não vou citar todos, né? A Reforma, novo artigo do Nichols, que é mais um. A Adoração, do Sinclair B. Ferguson, um dos teólogos mais extraordinários hoje em dia, dos mais lúcidos da turma reformada de hoje em dia, né? Sinclair B. Ferguson, leia esse teólogo, ele é classudo no seu dizer, no seu elaborar de conceitos, é muito bom, ele é fino, é o finesse da teologia reformada hoje em dia aí. Então não são milhares de artigos, nem artigos longos, mas são artigos pontuais e que cobrem muito bem os assuntos a que se propõem. Então, meus amigos, eu creio que a gente conseguiu apresentar para vocês, essa obra tão boa, tão notável, que é a Reformation Study Bible. Essa é a verdadeira Bíblia de estudo da Reforma, tá? Essa é a verdadeira Bíblia de estudo da Reforma, tá bom? Essa, a que a SBB lançou, Bíblia de Estudo da Reforma, com esse título em português, eu enxerguei como pegar um gancho nos 500 anos e ela deixou no ar, na sua propaganda, no hot site, deixou no ar que aspecto teológico seria. E a gente vê que é uma teologia luterana, né? Ainda que uma boa Bíblia, mas com pontos controversos da teologia luterana, que para quem é reformado não dá, né? Mas você pode ter a Bíblia, problema algum, você vai tirar proveito dela, tem muitos pontos, afinal Lutero, todos amamos Lutero, né? Mas nem todos amamos a teologia, o que se convencionou chamar de teologia luterana. Mas, então, Bíblia de Estudo da Reforma, Reformation Study Bible. Estou aberto o site da Amazon aqui, temos a versão NKJV disponível em estoque no Brasil, só que o preço está salgadinho, está 190 esse dólar. A gente sabe que o preço da Amazon ele oscila todos os dias, né? Se você deixa um produto no carrinho, ele sempre fala, ó, produto tal aumentou, diminuiu de preço, muitas vezes diminui, né? Mas acompanha, tem uma aqui, se você está com pressa, você pega ela de uma vez, lá divide de 6 vezes, te garanto que você não vai se arrepender com relação ao que você vai obter, né, de material. E uma dica muito boa, você não vai estudar o texto bíblico ESV por aqui, se você não é tão familiarizado com o inglês, abre a sua Bíblia, né? Se você usar a Almeida Revista e Atualizada, casa bem, abre ela de um lado e as notas de estudo, traduza com o dicionário do Google, alguma coisa assim, traduza as notas de estudo, é uma dica que vai te ajudar, se você não quiser ficar lendo o texto da ESV, né? É muito útil. Outra coisa que vale mencionar, que você recebe um código da... Deixa eu ver se eu já perdi meu código. Aqui tá. Você recebe um código aqui. Tá vendo? Eu já usei. Você tem material. É um código único, tá? Você tem material extra, vários livros. Você sabe que eles deram como brinde, eles ofereceram como brinde o Somos Todos Teólogo, né? Em inglês, do R.C. Sproul, completo, para baixar, para colocar no Kindle. É só um exemplo. A gente já tem em português, não vai justificar
você ficar lendo em inglês, uma tradução excelente da Fiel. Ainda vamos falar desse livro, do Somos Todos Teólogos, que é indispensável também para a turma reformada aí. E entre outros livros do Stephen J. Lawson, daquela série Perfil de Homens Piedosos, alguns em inglês, todos são em inglês ali, acesso a diversas aulas, essas com legenda do Assis Pro, a respeito de teologia reformada, outros temas. Então tudo isso gratuito junto com esse código. Esse código abre para você digitar na sua conta lá do Ligonier Ministries. Então vale muito a pena também por isso. Fica a dica para as editoras brasileiras trazerem junto de seus lançamentos, principalmente lançamentos mais caros como esse, algum conteúdo, né, tipo a Bíblia digital, né, eu uso muito isso. Eu tenho uma Bíblia da Zondervan que é interessante, ela deu ela toda com as notas de estudo, né, no aplicativo da Olive Tree. E eu não fico carregando aquela Bíblia, que é um calhamaço maior do que esse aqui ainda, e então eu não carrego. Então, quando eu preciso estudar fora de casa, tá preparado para às vezes dar uma estudada num tempo que sobra na hora do almoço, no trabalho, alguma coisa assim, se sobrar um tempinho e que eu precise ler, eu tenho lá, eu abro o aplicativo no iPad ou no próprio PC, e ela tá lá. Fica a dica para a editora. Essa aqui não dá ela toda digitalmente, né? Mas ela te fornece esse tanto de material extra. O que eu quero falar também é que nós temos, são as versões, além de cores, que nós temos essa prata. É interessante, achei lindíssimo esse prata, né? Pode ser um prata com cinza, né? Um gradiente meio cinza na capa dura. Uma coisa que eu achei interessante, ela tem capas de couro, né? Você vai ver ali, são mais caras, né? A hardcover é a mais barata. Você consegue comprar ela em e-book, né? Mob e EPUB. Você vai conseguir comprar, tá $25 aqui no site da Ligonier. Você pode achar mais barato se você quer somente ter ela no PC, no Kindle, no tablet, né? Você vai conseguir. E as versões que temos nós temos versão de couro, imitação de couro, né? Um couro sintético. Nós temos uma versão em couro genuíno, né? Couro verdadeiro. Temos a versão em couro premium, é a mais cara delas. Em couro premium preta, e tem a marrom. Ela está $95. É um preço já mais salgadinho, mas esse couro premium eu não recomendaria não, principalmente se você tem ela aqui disponível. Não vai ser uma Bíblia que você vai provavelmente carregar para a igreja, você precisar dela ser mais flexível. E como eu disse, ela abre todinha aqui, tá? Ela abre todinha, você não precisa para ler, para fazer a leitura. É muito interessante, tá vendo? Olha, tá na minha mão, olha só, fica muito suave de você ler todinho, tá vendo? Olha só, Lamentations. Então fica tranquilo de você ler na sua mesa. Então essa versão capa dura, que é a mais barata, que nada de barata tem, né? Ela tá $45 lá fora, mas você consegue na Amazon. Fica de olho no preço, tem uma disponível por $190, a vermelha da NKJV. Mas fica de olho que sempre aparece. Você vai, ainda vou fazer um vídeo sobre diversos tesouros que eu consegui aqui na loja de importados da Amazon. Vou trazer alguns livros sensacionais aqui para recomendar. Não vão ser reviews, mas recomendações para ficar de olho, né? E entre eles há um livro, uma outra Bíblia que tem comentários de puritanos, notas excelentes, que é a Reformation Heritage Study Bible. Essa sim é a verdadeira King James, a KJV, né? Eu paguei R$80 nela aqui na Amazon. Ela tem como editores o Joel Bick e o Michael Barrett. E
muito boa também, a gente vai falar dela dentro desses tesouros que eu vou falar, que é o título do vídeo, desses tesouros que eu achei. Mas voltando aqui para a nossa Reformation Study Bible, recomendo muitíssimo essa compra. Clamo novamente às editoras, os nossos amigos que a gente tem aí nas editoras Fiel, na editora Vida Nova, na editora Mundo Cristão, na editora Vida, editora Cultura Cristã. Esse lançamento é a cara da editora Cultura Cristã, tá? Mas vamos ver quem se anima. Se eu não me engano, eu já ouvi em algum lugar que é a Fiel que seria quem traduziria. A Fiel traduz, inclusive ela lançou Somos Todos Teólogos, né? Então, quando eu digo que é a cara da cultura cristã, é pelos lançamentos exclusivamente reformados, né? Nessa linha reformada mais clássica, mas a Fiel que detém vem nos brindando brilhantemente, né? Faz parte da a Fiel, digamos que ela faz parte, tem um lugar cativo nas minhas orações de ação de graças a Deus nos últimos tempos, porque nos brindou realmente com lançamentos ótimos, assim como a Vida Nova e a Cultura Cristã, entre outras. O Brasil, graças ao bom Deus tem misericórdia de nós e levantou e permite que sua graça alcance essas editoras e os responsáveis por elas, porque publicações cristãs fazem muita falta para a gente se enriquecer, né? Então não deixa de obter se você lê inglês. Se você não lê inglês, corre atrás, porque vai valer a pena. Reformation Study Bible. Se você gostou, esse foi mais um vídeo do pregaioevangelho.com.br. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha nas redes sociais, pega o link aqui embaixo, cola no Facebook, espalha a notícia, espalha o Pregar o Evangelho. Estamos aqui para servir a igreja, tá? Estamos aqui para divulgar a palavra de Deus, para bendizer o santo nome do nosso Senhor, tá? E compartilha, deixa o joinha, como eu disse, comenta, deixa suas impressões a respeito do vídeo, a respeito do nosso canal, sempre são bem-vindas. Contribua, comentários são bênção, né, as discussões sadias que vamos ter. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Isso é muito importante pra gente, é assim que os vídeos se espalham, tá? E se inscreve no canal, marca o sininho, porque senão você não recebe os novos vídeos. Assim que eu postar esse, por exemplo, você não vai receber, que eu postar o próximo, você não vai receber. Eu te agradeço pelo tempo dispensado a esse bate-papo, né? A esse vídeo. Que Deus lhe abençoe, que você tenha bons estudos e enriquecimento com a palavra de Deus em sua vida. Deus lhe abençoe. Até o próximo.